Outras considerações, no entanto, advertem-nos a não superestimar a influência de um fator como o horror ao sangue. Afinal, ele não foi assim tão forte para impedir práticas tais como a circuncisão de meninos e seu equivalente ainda mais cruel nas meninas, abre parênteses, excisão do clitóris e dos pequenos lábios, fecha parênteses, que são em certa extensão costume nessas mesmas raças, nem para abolir a prevalência de outras cerimônias que envolvem derramamento de sangue. Portanto, também não seria surpreendente se este horror fosse sobrepujado em benefício do marido na ocasião da primeira coabitação. Há uma segunda explicação que também não leva em conta a sexualidade, que tem, no entanto, alcance muito mais geral que a primeira. Sugere que o homem primitivo é vítima de perpétua apreensão secreta, tal como na teoria psicanalítica das neuroses. Afirmamos ser o caso das pessoas que sofrem de neurose de angústia. Esta apreensão se manifestará de forma mais intensa em todas as ocasiões, que diferem de qualquer forma do habitual, que envolvem alguma coisa nova ou inesperada, algo tão incompreensível ou misterioso. É esta também a origem das práticas de cerimoniais, amplamente adotadas por religiões subsequentes, relativas ao início de qualquer novo empreendimento, ao começo de cada novo período de tempo, aos primeiros frutos da vida humana, animal ou vegetal. Os perigos que o homem ansioso acredita que o ameaçam nunca parecem tão vívidos em sua expectativa como no limiar de uma situação perigosa, e também é a única ocasião em que se proteger contra os mesmos produz alguma ajuda. O primeiro ato de relação sexual no casamento pode certamente requerer, em ordem de importância, ser precedido dessas medidas de precaução. Essas duas tentativas de explicação, baseadas no horror ao sangue e no medo dos primeiros acontecimentos, não se contradizem, mas, ao contrário, se reforçam. A primeira ocasião de relação sexual é, certamente, um ato perigoso, sobretudo se implica fluxo de sangue. A terceira explicação, aqui Crowley prefere chamar a atenção para o fato de que o tabu da virgindade é parte de uma grande soma que abrange a totalidade da vida sexual. Não é apenas o primeiro coito com uma mulher que constitui tabu, e sim a relação sexual de um modo geral. Quase se pode dizer que a mulher inteira é tabu.
A mulher não é unicamente tabu em situações especiais decorrentes de sua vida sexual, tais como a menstruação, a gravidez, o parto e o puerpério. Além dessas situações, as relações sexuais com as mulheres estão sujeitas a restrições tão solenes e numerosas que temos muitas razões para duvidar da suposta liberdade sexual dos selvagens. É verdade que, em ocasiões especiais, a sexualidade do homem primitivo pode sobrepujar todas as inibições, mas, de maneira geral, parece ser mais fortemente dominada por proibições do que o é nas camadas mais altas da civilização. Sempre que o homem se lança em um empreendimento especial, como partir para uma expedição, para uma caça ou uma campanha, é obrigado a se afastar da mulher e principalmente da relação sexual com a mesma, pois de outra forma ela pode lhe paralisar a força e lhe trazer má sorte. Nos costumes da vida diária há igualmente uma tendência inequívoca para manter os sexos separados. As mulheres vivem com mulheres, os homens com homens. A vida de família, como a entendemos, parece quase não existir em muitas tribos primitivas. Esta separação vai às vezes tão longe que não se permite a um sexo pronunciar em voz alta os nomes próprios dos membros do outro sexo, e as mulheres criam uma linguagem com um vocabulário especial. As necessidades sexuais podem, de tempos a tempos, derrubar novamente essas barreiras de separação, mas em algumas tribos, mesmo os encontros entre marido e mulher têm de se realizar fora de casa e às escondidas. Toda vez que o homem primitivo tem de estabelecer um tabu, ele teme algum perigo, e não se pode contestar que um receio generalizado das mulheres se expressa em todas essas regras de evitação. Talvez este receio se baseie no fato de que a mulher é diferente do homem, eternamente incompreensível e misteriosa, estranha e, portanto, aparentemente hostil. O homem teme ser enfraquecido pela mulher, contaminado por sua feminilidade, então mostra-se ele próprio incapaz. O efeito que tem o coito de descarregar tensões e causar flacidez pode ser o protótipo do que o homem teme, e a representação da influência que a mulher adquire sobre ele através do ato sexual. A consideração que ela, em decorrência do mesmo, lhe exige, pode justificar a ampliação desse medo. Em tudo isso não há nada obsoleto,
nada que não permaneça ainda vivo em nós mesmos. Muitos estudiosos das raças primitivas que ainda vivem hoje formularam a teoria de que seus impulsos no amor são relativamente fracos e nunca atingem o grau de intensidade que estamos acostumados a encontrar nos homens civilizados. Outros observadores contestaram esta opinião, mas, de qualquer modo, a prática de tabus que descrevemos testemunha a existência de uma força que se opõe ao amor pela rejeição de mulheres, por serem estranhas e hostis. Crowley, numa linguagem que difere apenas ligeiramente da terminologia habitual da psicanálise, afirma que cada indivíduo é separado dos demais por um tabu de isolamento pessoal e que constitui precisamente as pequenas diferenças em pessoas que, quanto ao resto, são semelhantes, que formam a base dos sentimentos de estranheza e hostilidade entre eles. Seria tentador desenvolver essa ideia e derivar desse narcisismo das pequenas diferenças a hostilidade que em cada relação humana observamos lutar vitoriosamente contra os sentimentos de companheirismo e sobrepujar o mandamento de que todos os homens devem amar ao seu próximo. A psicanálise acredita que descobriu grande parte do que fundamenta a rejeição narcísica das mulheres pelos homens, a qual está tão entremeada com o desprezo por elas, ao chamar a atenção para o complexo da castração e sua influência sobre a opinião em que são tidas as mulheres. Podemos ver, no entanto, que estas últimas considerações nos levaram a pesquisar muito além do nosso tema. O tabu geral das mulheres não deita nenhuma luz sobre as regras especiais em relação ao primeiro ato sexual com a Virgem. No que lhes diz respeito, não fomos além das duas primeiras explicações, baseadas no horror ao sangue e no medo das primeiras ocorrências, e mesmo estas, devemos assinalar, não vão ao âmago do tabu em questão. É perfeitamente claro que a intenção que motiva este tabu é negar ou repudiar precisamente o futuro marido, o que não pode ser dissociado do primeiro ato sexual, muito embora, de acordo com nossas observações preliminares, exatamente essa relação levaria a mulher a se tornar especialmente ligada a esse único homem. Não nos cabe nesta oportunidade examinar a origem e a significação definitiva das observâncias de tabus. Philo, em meu livro Totem and Tabu, Totem e Tabu,
1912 até 13, em que dediquei a devida consideração ao papel desempenhado pela ambivalência primitiva na determinação da formação de tabus e em que delineei a gênese dos mesmos nos acontecimentos pré-históricos que levaram à fundação da família humana. Já não podemos mais reconhecer uma significação original desta espécie nos tabus observados entre tribos primitivas de nossos dias. Esquecemos tudo muito facilmente na expectativa de encontrar alguma coisa que mesmo os povos mais primitivos, existentes em uma cultura muito distante daquela dos tempos primevos, a qual é tão velha quanto a nossa própria cultura, do ponto de vista do tempo, e como a nossa corresponde a um estágio de desenvolvimento posterior, embora diferente.